Muito bem, gente. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre frações equivalentes, né? Sobre equivalência de frações. Vamos lá. A equivalência é o seguinte, vocês vão entender melhor se eu usar a representação, não é, das frações em desenho. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos considerar a seguinte situação. Vou usar a representação das frações usando uma bolinha, que é mais fácil, né, de desenhar. Ok. E é sabido que eu tenho uma fração, quando eu pego essa bola, eu divido ela em duas partes, certo? E aí, eu vou usar uma das partes aqui. Eu vou pegar uma das partes, pintar de vermelho. Essa parte pintada de vermelho, a gente percebe que ela corresponde à metade, certo? Da minha bolinha. Então, ela corresponde a 1/2 da minha bolinha, certo? Agora, considerando que eu tenho essa bola dividida em duas partes, suponhamos que ao invés de dividir em duas partes, eu passo a dividir ela agora em 4. Se eu fosse representar isso aqui na forma de uma fração, a fração que eu usaria para representar seria 2/4. Porque eu tenho duas partes de um total de 4 pintadas. Então eu usaria a fração 2/4 para representar. Mas é evidente que eu não pintei mais, né? Nem menos na minha bolinha. Eu apenas fiz mais divisões. Então a ideia de frações equivalentes já vai se desenhando aqui, ficando claro, né? Quando eu falo de frações equivalentes, eu estou falando de duas frações que elas representam a mesma quantidade do todo, porém aliás, elas representam a mesma parte do todo, porém elas estão escritas, né, com numerador e denominadores diferentes, né? A gente pode avançar aqui nessa consideração fazendo assim, dividindo a nossa bolinha em 8 partes agora, né? Dividido em 8 partes, se eu fosse fazer a representação agora disso, a minha representação seria, eu tenho 4 partes pintadas de vermelho, então seria 4 no numerador, e o total de partes é 8, então seria 4/8. Novamente eu não pintei nada a mais de vermelho, além do que eu tinha pintado inicialmente, eu só aumentei o número de divisões. O que mostra que essas frações aqui todas, elas equivalem à mesma parte da minha bola, certo? Só que dividida em mais partes. Ou seja, elas são frações equivalentes, tá? Elas se equivalem, elas são frações que representam a mesma parte do todo, porém escrita com numeradores e denominadores diferentes, né? E aqui já fica claro também para vocês de que maneira a gente pode fazer para encontrar frações equivalentes, certo? Basta você pegar uma fração, uma certa fração, por exemplo, 1/2 mesmo que está aqui, multiplicar em cima por um valor e embaixo pelo mesmo valor, ou seja, multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, e você acha uma fração equivalente à primeira, né? Por exemplo, multiplicando 1/2 por 2 em cima e por 2 embaixo, né? O numerador por 2 e o denominador por 2, a gente chega em 2/4. O que nos mostra que essa nossa fração equivalente aqui, ela é obtida, né, por meio da multiplicação. Se a gente multiplicar 2/4 por 2 também, é o numerador por 2 e o denominador por 2, a gente obtém 4/8. Então, se a gente quer obter um conjunto de frações equivalentes a uma certa fração dada, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, que a gente vai estar ali obtendo frações que são equivalentes, tá? E a definição de frações equivalentes, só para repetir e fixar melhor, duas frações são equivalentes se elas representam a mesma parte de um todo, porém elas vão estar escritas ali com numeradores e denominadores diferentes, mas elas representam a mesma parte do todo, tá ok? Então, eu espero que o que são frações equivalentes tenha ficado claro. Muito bem, então, só para fixar mais essa parte aqui das frações equivalentes,
Se você tiver uma fração e quiser achar as frações que são equivalentes a ela, vamos considerar agora o exemplo de 1/3. É só você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, é importante, tá? Isso. E você vai achar frações equivalentes a ela. Agora eu quero enfatizar isso. Você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quando a gente está fazendo operação com fração, essas operações aqui, você não pode multiplicar em cima por um número e embaixo por outro, tá? Você tem que multiplicar. Se você vai multiplicar o numerador aqui por 2, vai fazer aqui vezes 2. Embaixo você tem que fazer o quê? Vezes 2 também. Não pode botar 2 em cima, fazer vezes 2 em cima, vezes 3 embaixo, porque você vai achar outra fração nada a ver, sem pé nem cabeça. Então, fazendo essa multiplicação, multiplicando o numerador por 2 e o denominador por 2, eu acho a fração 2/6. Então, 2/6 é uma fração que é equivalente a 1/3. São duas frações que se equivalem, né? Se eu fizer uma bolinha e representar ela com 1/3 e depois fizer outra bolinha e representar ela com 2/6, vocês vão ver que a quantidade, né, pintada é o mesmo tanto, né? Assim como era no caso da bola que eu tinha pintado de vermelho. Outro exemplo, outra forma de achar uma fração equivalente aqui, aliás, é a mesma forma, né? Mas para outra fração equivalente agora eu vou mostrar. É o seguinte, ao invés disso eu pego a fração 1/3, vou pegar a fração 1/3 e vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 3 também. Tá? Esquece que eu fiz essa operação com 2. Estou agora pegando 1/3 e fazendo em cima o numerador multiplicando por 3, 1 vezes 3 dá 3. E embaixo o numerador estou multiplicando por 3 também, 3 vezes 3 vai dar 9. Então eu acho 3/9. Outra fração equivalente a 1/3, né? Para a gente continuar com esses exemplos assim como a gente está indo, se eu fizesse multiplicando por 4 em cima e por 4 embaixo, então eu obteria 4 vezes 1, que é 4 em cima, e no denominador 3 vezes 4, que é 12. Então seria 4/12, outra fração equivalente ao que a gente tem aqui, tá? Então, multiplicando, né, o numerador e o denominador pelo mesmo número, por 2, por 3, por 4, por 5, você vai achando várias frações que são equivalentes, né, àquela fração que você tem ali. Tudo bem? Então, espero que frações equivalentes tenha ficado claro. Isso aqui serve só de introdução a outro assunto que vem no próximo vídeo. Não deixe de assistir o próximo vídeo, tá?